No livro de Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 11, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de qual povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinham declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Nós vemos aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, que se trata de uma narrativa muito importante para nós, porque ela encaixa perfeitamente nos dias atuais. Jonas recebe da parte de Deus uma missão, uma ordem, para que ele fosse até um local, uma região, para falar ao povo daquela região que as coisas que eles estavam fazendo, os erros que eles estavam cometendo, chegaram até Deus, e ele iria destruir aquela cidade, aquele povo. E Jonas, assim como nós fazemos na maioria das vezes, Jonas não acata as ordens que Deus havia dado para ele. E ao invés dele ir para a cidade de Nínive, ele faz o contrário. Ele pega um navio para Tarsis. Só que no momento em que Jonas entra no navio e segue na direção contrária que Deus havia determinado que ele fosse, a Bíblia nos diz que Deus manda um vento forte e dá início a uma grande tempestade no mar. Nós podemos entender aqui que Jonas, em desobediência a Deus, ele fez com que recaísse sobre ele
e sobre aqueles que estavam juntamente com ele uma grande tempestade. A gente aprende com isto que muitas das tempestades que nós estamos vivendo em nossa vida é decorrente das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes. Muitas das vezes nós procuramos achar um culpado pelos problemas que nós estamos vivendo, enquanto na verdade o causador das tempestades que nós estamos passando por ela somos nós mesmos. É o que aconteceu com Jonas. E a Bíblia nos diz que ele paga a sua passagem, ele entra no navio e desce até um determinado local e deita e dorme. E quando inicia a tempestade, os marinheiros começam a jogar as cargas no mar para aliviar o peso, porque a embarcação estava a ponto de naufragar-se. E o mestre do navio, ele chega até Jonas e diz a ele, pergunta para ele, o que ele tinha, que ele estava dormindo, e fala com ele para se levantar e clamar ao teu Deus, porque talvez o seu Deus lembre-se de nós para que não pereçamos. Nós vemos aqui, as Sagradas Escrituras nos dizem que aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali, eles possuíam religiões diversas, deuses diversos, e cada um clamava pelo seu Deus para que ele tivesse piedade deles, para que eles não naufragassem. E o mestre do navio, o capitão do navio, ele diz a Jonas que clamasse pelo seu Deus, porque talvez o seu Deus tivesse piedade deles e não os deixassem naufragar. E nós vemos aqui que aquelas pessoas, eles estavam tentando descobrir quem era o culpado pelo que estava acontecendo. E quando eles perguntam para Jonas qual que era a nacionalidade dele, qual que era a ocupação, de onde ele vinha, qual que era o seu povo e qual Deus que ele servia, Jonas ele diz a eles que ele era hebreu e que ele servia ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Neste momento, aqueles homens eles começam a ter um grande temor, porque nós podemos ver aqui que mesmo que eles acreditassem em outros deuses, eles sabiam que o Deus do céu, o Deus ao qual os hebreus serviam, era o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos entender aqui que muitas pessoas, apesar de não servirem ao nosso Deus, elas sabem que Ele é um Deus forte e é o Deus que tudo pode, é o Deus que controla todas as coisas. E neste momento, eles, conversando com Jonas, eles perguntam a ele o que ele tinha feito, porque eles já tinham a certeza de que o problema, o causador daquela tempestade, era a presença de Jonas naquele navio. Jonas, então, também tinha certeza de que realmente era ele o causador de tudo aquilo, de toda aquela tempestade. Ele diz àqueles homens que o lançassem no mar, que dessa forma a tempestade seria cessada para eles. Naquele momento, aqueles homens fazem o que Jonas havia dito para fazerem e lançam a ele no mar.
E a Bíblia nos diz que quando Jonas é lançado no mar, um grande peixe o traga. E ele esteve durante 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, que Deus ele havia preparado um caminho para Jonas fazer aquilo que ele queria que Jonas fizesse. Ele precisava que Jonas fosse até um povo, dizer a eles que eles seriam destruídos se não mudassem a conduta, se não mudassem a forma de viver. Só que Jonas ele vai em outra direção, ele começa a passar por um grande problema. Só que mesmo assim, quando ele está naquela situação, fazendo tudo o contrário ao que Deus tinha determinado para ele, Deus ainda teve compaixão de Jonas. E quando ele é lançado no mar, a Bíblia nos diz que ele é tragado, que ele é engolido por um grande peixe. E que ele permanece vivo dentro das entranhas daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E dentro das entranhas do peixe, Jonas ora. Ele conversa com Deus, ele pede perdão a Deus pelas coisas que ele tinha feito. E ele diz a Deus, ele clama a Deus, ele diz a ele que ele faria aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jonas ele procura fazer um concerto com Deus, mesmo dentro daquele local que seria praticamente impossível dele fazer. Se nós formos pensar direitinho, Jonas ele foi comido por um peixe, só que ele foi mantido vivo, porque Deus ainda não tinha perdido a esperança em Jonas. É assim que Deus tem feito conosco. Às vezes nós estamos em um determinado local, nós estamos passando por uma determinada tribulação que é praticamente impossível que nós estivéssemos vivos ainda. Só que Deus, como Ele tem um projeto em nossa vida, como Ele tem algo que nós precisamos fazer, que nós precisamos cumprir, como Ele tem também um amor infinito por cada um de nós, Ele permite que nós estejamos naquele local ainda vivos. Só que para que a gente continue vivo, para que a gente continue tendo esperança de sair daquele local, é necessário que nós façamos como Jonas. É necessário nós clamarmos por Deus, clamarmos por misericórdia, e Ele nos ouvirá. Então a Bíblia nos diz que no momento em que Jonas clama, que Jonas fala, Deus ouve as suas orações e Ele ordena ao peixe que vomitasse Jonas em terra seca. E assim acontece. E a Bíblia nos fala, no capítulo 3, que veio a palavra de Deus, palavra do Senhor, a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Mais uma vez Deus entrega nas mãos de Jonas uma responsabilidade muito grande de ir até aquela cidade e falar com aquele povo as coisas que Deus queria que ele dissesse. Só que neste momento Jonas cumpre, ele faz aquilo que Deus pede, aquilo que Deus ordena que ele fizesse. E quando ele chega àquela cidade, ele começa a pregar, ele fala o que aconteceria com aquele povo. E a Bíblia nos diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor.
E essas palavras, elas chegam até o rei, e o rei decreta que fosse feito jejum absoluto, não só das pessoas, mas também dos animais, que ninguém deveria comer coisa alguma e nem mesmo tomar água, e que os homens, os animais, sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, talvez a gente pode ler essa passagem, que a Bíblia nos diz que a cidade de Nínive era uma cidade violenta, era uma cidade ao qual faziam tudo contrário às coisas que Deus queria que fosse feita, as coisas as quais Deus nos criou para fazer. Mas se nós formos analisar a fundo, nós veremos que nós vivemos em uma sociedade, em uma época, em um mundo que faz exatamente da forma que aquele povo fazia. Nós vemos que existem hoje tantos deuses em nosso meio, só que nós não nos deparamos, nós talvez não observamos a quantidade de deuses que existem. Existe o Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus da beleza, que a pessoa considera que ele é mais belo, ele pode tudo. Existem milhares de deuses espalhados pelo mundo. A questão é que nós não os vemos como deuses. E pior, muitas pessoas que se dizem até mesmo cristãos estão servindo a estes falsos deuses. Por que eu digo isto? Porque as pessoas não têm colocado a Deus como centro de tudo em suas vidas. E no momento em que nós começamos a dividir atenções entre Deus e as outras coisas, nós estamos adorando as outras coisas ao invés de adorarmos ao nosso verdadeiro Deus. A violência que nós estamos vivenciado em nosso meio, ela é algo completamente visível e grande, proporções gigantescas. As pessoas não têm mais compaixão umas para com as outras. As pessoas não se ajudam como deveriam fazer. As pessoas não veem no seu semelhante o seu irmão, mas veem como adversários. Então eu posso dizer a vocês que a cidade de Nínive, aquele povo fazia assim como nós fazemos nos dias atuais. Mas quando é pregada aquela palavra, aquela mensagem ao qual Jonas entrega da parte de Deus para aquele povo se converte dos seus maus caminhos. Aquele povo jejua, aquele povo ora, aquele povo clama a Deus. Aquele povo, ele se coloca diante de Deus como pessoas insignificantes. O vestir de saco representa um ato de humildade, ao qual a pessoa se despe de todo aquele orgulho que ele tinha, de toda aquela riqueza que aquelas pessoas possuíam. As pessoas tiram, eles retiram de si mesmo tudo aquilo que faziam com que eles fossem considerados como grandes, e eles arrependem. E este arrependimento, ele faz com que Deus desistisse de destruir aquela cidade. Deus tem piedade daquele povo e não destrói, e não faz aquilo que ele faria caso as pessoas não
mudassem a sua conduta de vida. E no momento em que isto acontece, no momento em que Deus desiste de destruir aquela cidade, há um descontentamento muito grande de Jonas para com Deus. Jonas, ele fica irado com Deus ao ponto de pedir a sua própria morte. Só que Deus, ele diz a Jonas, ele diz a Jonas que, ele pergunta para Jonas: fazes bem que assim te ires? Ele faz essa pergunta para Jonas. Mas Jonas não responde. Jonas sai daquela cidade e senta-se ao oriente, faz uma cabana e senta debaixo dela à sombra, até ver o que realmente aconteceria àquela cidade. E a Bíblia nos diz que Deus faz nascer uma planta grande, para que fizesse sombra para Jonas. Ela sobe por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça dele, a fim de livrar daquele calor. E Jonas se alegra por causa daquela planta. Só que durante a noite, Deus, ele envia um verme, uma lagarta, para comer aquela planta. E na manhã seguinte, quando Jonas acorda, aquela planta já havia secado. E Jonas, ele sente o sol sobre a sua cabeça. Ele desmaia e deseja com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus novamente diz a ele, Deus fala com ele de novo: fazes bem que assim te ires por causa da planta? E Jonas diz: faço bem. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Agora Deus, ele fala com Jonas aquilo que ele tem falado muitas das vezes comigo e com você. Quando nós estamos julgando alguém, quando nós estamos achando que alguma pessoa não merece um novo recomeço, porque aquela pessoa fez tantas coisas erradas, talvez nós achamos que aquela pessoa não merece um novo recomeço devido aos erros que ela cometeu. Muitas das vezes, meus irmãos, nós fazemos assim como Jonas. Nós não queremos que aquelas pessoas tenham nova oportunidade de recomeçar, porque nós achamos que aquela pessoa, ela não merece aquilo devido aos males que aquela pessoa praticou em toda a sua vida. Só que neste momento, Deus, ele fala com Jonas algo muito importante, que está no capítulo 10, está no capítulo 4, no versículo 10 e 11, que diz assim: disse o Senhor: tiveste tu compaixão da planta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aqui nós vemos a expressão máxima do amor de Deus para com todos nós. Apesar dos nossos erros, apesar das coisas más que nós fazemos dia após dia, Deus ainda tem esperança em
cada um de nós. O amor de Deus não diminui por cada um de nós porque nós estamos errando, porque nós estamos fazendo coisas que desagradam a Ele. Deus, Ele quer que nós caiamos em si. Ele quer que nós voltemos para a presença dEle, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, ao qual Ele nos criou para fazer. Esses 2 últimos versículos aqui nós podemos ver claramente que o amor de Deus pelaquele povo fez com que Jonas fosse àquele local, que Jonas fizesse tudo aquilo que Deus pediu para fazer, só que Jonas não entendeu, ou não quis entender e nem aceitar que apesar de todos os erros, Deus ainda pudesse amar aquele povo. Nós aprendemos com isso que a nossa capacidade de entendimento das coisas, ela é limitada. O nosso amor que nós sentimos pelas pessoas está condicionado à forma com que aquelas pessoas nos tratam. Eu digo a você que me ouve agora, é muito fácil nós amarmos as pessoas que são boas conosco. É muito fácil nós amarmos a nossa família, os nossos amigos, ao passo que é muito difícil nós amarmos aquelas pessoas que fazem o mal para conosco. Aquelas pessoas que, mesmo que não estejam fazendo mal diretamente para nós, mas aquelas pessoas que cometem atrocidades, aqueles assassinos sem escrúpulos, talvez um estuprador, talvez aquele ladrão que entra numa residência, que roubam um idoso, que maltrata, que bate numa pessoa sem necessidade, talvez que espanca uma criança, que estupra uma idosa, que mata a sangue frio uma pessoa que nada fez para ele. É muito difícil nós amarmos uma pessoa ou algumas pessoas com essas características. Mas nós estamos diante de um relato, diante de uma história ao qual Deus perdoou aquele povo, aqueles assassinos, aqueles ladrões, aquelas pessoas da pior estirpe, porque naquela cidade que tinha este número grande de pessoas, nós podemos ter certeza que em meio a uma população numerosa, em meio a tantas pessoas, em meio a que a Bíblia fala, 120 mil pessoas. E a Bíblia também diz que aquele povo era um povo mau, era um povo que servia a todos os outros deuses, menos ao Deus verdadeiro. E mesmo aquele povo sendo mau daquele jeito, mesmo aquele povo sendo perverso daquele jeito, Deus ainda os amou. Amou tanto que fez com que um homem fosse pregar, fosse levar a palavra para que eles não fossem destruídos. E quando eles se arrependem, Deus não os destrói. Nós podemos enxergar claramente que o amor de Deus, a bondade de Deus para conosco é muito diferente daquela que nós sentimos, daquela que nós somos capazes de sentir, porque tudo em nós é limitado. O nosso amor, o nosso senso de justiça, a nossa capacidade de julgamento, ela é limitada, porque nós vivemos movidos pela nossa emoção, e a nossa emoção ela não permite nós enxergarmos para além daquilo. Nós não conseguimos enxergar para além do arrependimento. Nós sempre que uma pessoa muda de vida, nós não conseguimos acreditar que realmente aquela pessoa mudou. Nós ficamos muitas das vezes julgando aquela pessoa, achando que ela está ali somente para fugir do seu passado, das coisas erradas que ela cometeu. Nós não conseguimos perdoar da forma que Deus perdoa,
porque nós não conseguimos recomeçar do zero. O nosso perdão, ele está condicionado. Nosso perdão, ele não consegue o novo recomeço. O nosso perdão, ele não é capaz de perdoar de forma plena. O nosso perdão, ele não é capaz de esquecer, de deletar, de limpar tudo aquilo que foi feito. Porque o nosso perdão, ele é humano. E ser humano é ser limitado. Mas nós precisamos sempre buscar o crescimento, buscar entender o propósito de Deus para com cada um de nós e deixarmos o julgamento somente para Ele, porque somente Ele é capaz de julgar sem assumir partido para algum lado. Somente Ele é capaz de amar da forma plena. Nós estamos sim no caminho, nós estamos sim na busca, mas nós nunca conseguiremos atingir a plenitude que Deus possui, porque nós somos seres limitados. E esse limite, ele impede nós vermos algo com a grandeza que Deus consegue enxergar. Que nós possamos então meditar nessas palavras desse livro, desse grande profeta, este profeta que pagou caro por sua desobediência, esse profeta que não soube perdoar, mas que acima de tudo fez aquilo que Deus ordenou que fizesse. Que nós possamos então entender, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que clareie a nossa mente quando nós formos julgar alguém, que quando Deus nos mandar fazer algo, que nós possamos cumprir, para que dessa forma seja evitado tanto sofrimento em nossa vida, tanta tempestade. Então, que nós possamos entender que quando Deus ordena que nós façamos algo, é porque aquilo é necessário ser feito. Fiquem todos com Deus, tenham um dia abençoado e que Jesus possa nos dar sabedoria e entendimento para vivermos uma vida dentro do projeto que Deus tem para cada um de nós.